Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui agora para falar da nossa segunda parte, né? Continuar aqui fazendo nossa revisão, começando pela parte de inspeção. O que a gente faz, né, na inspeção? A gente vai analisar como que está o comportamento do nosso paciente para a gente poder ver se ele está sentindo algum tipo de desconforto, de dor, logo que ele chega ali para a gente no nosso consultório. O primeiro sinal que a gente pode, né, perceber é o sinal de Levine ou Levine, não sei como que fala, que é uma dor, né, no tórax, né, uma dor torácica, que o paciente ele vai, né, chegar com o punho cerrado sobre o tórax e falar que está sentindo uma dor. É uma dor de origem isquêmica. O que quer dizer isquemia? É falta de oxigênio, é falta de, de nutrição, né, de um determinado tecido. Então, a gente está tendo ali um processo de falta de oxigênio naquele lugar. Pode ser de origem cardiovascular? Pode ser de origem cardiovascular, mas pode também ter origem pulmonar. Então, a primeira coisa que a gente pensa, né, é que o paciente pode estar com angina. Angina é essa dor, né, referida no peito, causada por isquemia, que não é necessariamente um infarto, porque no infarto a gente tem que ter necrose. Então, angina é essa dor que na maioria das vezes, né, vem antes do infarto decorrente da isquemia. E uma isquemia recorrente causa infarto, necrose do tecido. Atitude ortopneica. Ortopneica, vamos pensar. Ortostático. Um paciente que está ortostático é um paciente que está em pé. Ou, né, com a cabeça, o tronco elevado ali. Mas ortostático a gente fala de um paciente que está em pé. Por que isso significa? Que esse paciente, ele vai ficar ali com o tronco e com a cabeça elevada, muitas vezes ele não vai se deitar, porque ele sente um desconforto ao se deitar. Por que ele tem esse processo? Às vezes por disfunção do ventrículo esquerdo. Não entendi. Beleza, vamos pensar. Quando a gente está em pé, a gravidade está atuando sobre a gente. Então, principalmente a parte de tronco e membros inferiores, elas vão estar ali, né, com uma dificuldade maior para retornar esse sangue para o coração, tá? Aqui a gente está falando do coração direito, tá? De toda a parte ali do coração direito. A gente vai ter uma dificuldade de levar uma quantidade grande de sangue de volta para o coração, haja vista que a gravidade está atuando ali naquele processo. Quando a gente se deita, a gente aumenta o retorno venoso, porque a gente está ali com todo o nosso corpo, né, numa posição só e vai ali facilitar a levada de sangue para aquele lugar. Tranquilo. Quando a pessoa ela tem a disfunção em alguma câmara, ela vai ter dificuldade de ejetar esse sangue. Então vamos pensar. A gente vai ter ali, quando a gente está deitado, um processo de retorno venoso maior. Então vai chegar mais sangue no átrio direito, mais sangue no ventrículo direito, e ele vai ser ejetado para o pulmão. O pulmão ele vai pegar, né, toda essa quantidade de sangue, vai oxigenar e vai retornar para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai mandar para o ventrículo esquerdo, e esse ventrículo esquerdo, se ele tiver com uma disfunção, se ele tiver, às vezes, com dificuldade, com baixa complacência, como a gente viu, ele vai ter dificuldade de ejetar essa quantidade maior de sangue. E aí, consequentemente, a gente vai ter um desconforto. Por isso que o paciente ele prefere ficar, né, sentado. Ele prefere ficar sentado, apoiado em algum travesseiro, porque assim ele diminui o retorno venoso e, consequentemente, a quantidade de sangue que chega no ventrículo esquerdo dele. A gente já tá falando de todo o processo, né? Chegar no ventrículo direito, passar pelo pulmão, chegar no ventrículo esquerdo. Todo esse processo ele tá intimamente ali envolvido. Então, quando ele está ali na posição sentada, ele diminui o retorno venoso e, consequentemente, o sangue que chega no ventrículo esquerdo. E aí, se for uma quantidade menor, ele consegue, né, ejetar de maneira mais eficiente, sem causar sobrecarga, e aí ele fica melhor. Posição de Blatchman, paciente sentado na cama, inclinado para frente, com os braços apoiados nos joelhos ou a um travesseiro. Por que esse processo ele ocorre, né? Ou a posição geno-peitoral, todas elas são envolvidas com pericardite. O que é pericardite? Inflamação do pericárdio, aquela camada que recobre o coração.
Quando a gente tem uma pericardite, é o mesmo processo que acontece na pleurite, que a gente lembra que a gente viu em habilidades médicas. Quando a pessoa está com pleurite, ela está com a pleurite do lado esquerdo, por exemplo, ela vai tender a se deitar do lado esquerdo, porque quando ela está deitada, ela está apoiando toda a estrutura do corpo dela, todos os órgãos em cima daquela região ali. Então ela vai pressionar e aí quando ela inspirar, ela não vai expandir tanto o lado esquerdo, que dói muito. Ela vai expandir mais o lado direito e, consequentemente, vai diminuir a dor que ela está sentindo. Mesma coisa na pericardite. A pessoa ela tem com a inflamação na camada que recobre o coração, ela vai tentar jogar todas as estruturas dela para aquela região, para poder ali pressionar o coração para ele não expandir tanto. E aí, nesse processo de expandir tanto, né, que ele vai sentir a dor. Então, se diminuir, né, a expansão do coração, ou o movimento que ele pode fazer dentro da caixa torácica, a gente diminui a dor da pericardite. Aí aqui tá as posições, né, G no peitoral, que é a posição de 4, e a de Bletchman, que é esse paciente deitado, né, inclinado ali, abraçado com o travesseiro. Anormalidades da caixa torácica, elas vão ali, né, propiciar a modificação das estruturas, como o coração ou grandes vasos. Por quê? Porque eles vão estar ali, né, interferindo no local onde essas estruturas vão se encontrar. A gente tem como exemplo a cifoescoliose, que é aquela pessoa corcunda, o pectus escavato e um pectus carinato. O pectus escavatum é o externo projetado para trás, pectus escavatum é o externo projetado para frente. Outros achados, né? A gente pode ter aqui, nessa primeira imagem, o halo ou arco senil, né? Que na maioria das vezes está relacionado a processo de envelhecimento, mas se ele acontece em pessoas jovens, a gente suspeita de hipercolesterolemia. Xantomas e xantelasmas são esses processos aqui de acúmulo, né, de lipídios nessa região da pele, né? O xantelasmos acontecem aqui sobre o olho, né, sobre a pálpebra, e os xantomas podem acontecer em qualquer região do corpo por acúmulo, né, de lipídios. Por que esses processos estão envolvidos, né, com o sistema cardiovascular? Tá intimamente relacionado, né? Se a gente tiver ali um processo de acúmulo de lipídios, às vezes a gente vai ter obstrução de alguma artéria e, consequentemente, vai causar isquemia. Endocardite, isso aqui é muito legal. Eu vi uma coisa, né, muito interessante sobre a endocardite, que a gente vai levar em consideração que a endocardite ela é causada, né, por processos bacteriológicos. As pessoas que vão ter ali próteses de válvulas ou até mesmo alguma sonda, algum processo assim, elas vão ter ali provavelmente a proliferação de bactérias que pode causar endocardite. A endocardite, quando a gente pensa em quais aspectos, né, que ela pode causar, a gente vai pensar em hemorragia. Só hemorragia, Giovana? Só hemorragia. E vai ser hemorragias em locais específicos do corpo. E aí a gente vai ter, né, a ideia que esse processo ele acontece principalmente ali por lesões vasculares. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui vai ser essas petequias palatais, que esses processos aqui que acontecem exatamente de hemorragia nessa região. Unhas com hemorragias subungueais. O que é subungueal? Embaixo da unha. Então, a gente vai ter sangramento embaixo da unha. Nódulos de Osler e manchas de Janeway. Aqui vai ser, né, um nódulo de Osler e manchas de Janeway. Vocês têm noção que tudo isso aqui é hemorragia? Então, pensa assim, vai ser endocardite, vai ser hemorragia em alguma região. Alguns recebem uns nomes, né, diferenciados. Nódulos de Osler vão ser esses processos aqui mais coagulatórios, né, que vai ter ali tipo uma bolsinha de sangue. E as manchas de Janeway, elas vão ser tipo petequias bem pequenininhas, né, na palma da mão. E também pode ocorrer na planta dos pés. Sinal de Lichtenstein. Pregas transversais no lóbulo auricular. Predisposição à doença coronariana. Na prática, a gente vai ver isso aqui? Provavelmente não. Ninguém vai se lembrar disso aqui no futuro. Mas vai cair na prova. Mamãe, estou ocupada, querida.
Depois eu ligo pra ela. Pulso jugular. Veia jugular interna direita, que a gente vai analisar. Por quê? Porque é o trajeto mais direto e retilíneo até o átrio direito. Gente, já tô cansada. Sendo sincera pra vocês, já tô cansada. Esse conteúdo é muito gigantesco. Por que a gente vai fazer, né, a análise desse pulso jugular? Porque ele vai refletir o funcionamento e anatomia do lado direito do coração. Ao passo que, quando a gente analisar o pulso arterial, principalmente da carótida, a gente vai analisar o funcionamento do lado esquerdo do coração. Eu vou falar aqui principalmente das diferenças, né, que acontecem em cada uma delas. No caso do pulso jugular, no pulso venoso, a gente vai ter ali múltiplas ondas, né, ou seja, ele vai ali demarcar múltiplas ondas a partir da sístole e diástole, né? Ele não vai refletir exatamente, ele vai ter múltiplas ondas, enquanto que a artéria, né, ela vai ter ali uma única onda a cada ciclo cardíaco. Outra coisa que pode diferenciar as duas, compressão. Quando a gente vai falar, né, de inspeção, a gente vai estar falando principalmente de pulso jugular. Por quê? Porque o pulso venoso ele vai ser mais visível do que palpável. Porque quando a gente palpar um pulso venoso, ele vai ter a tendência de sumir. Ou a gente vai parar de sentir, ou ele vai se modificar para outra região. Que mais que eu posso falar aqui? O pulso carotídeo é o contrário, ele vai ser mais fácil de sentir do que visualizar. E esse processo aqui de some ou muda de lugar também não vai acontecer, né? Haja vista que no pulso arterial, quando a gente pressionar, a gente vai sentir ele com mais intensidade. Se levantarmos a cabeceira da cama, o pulso desce em direção à base do pescoço. Se abaixarmos a cabeceira, o pulso sobe em direção ao ângulo da mandíbula. Por que esse processo acontece? Pelo mesmo processo daquele negócio que eu falei da disfunção ventricular esquerda. A gente vai estar aumentando o fluxo, então a gente vai aumentar, né, o pulso que a gente vai estar sentindo. Deixa eu ver mais o que eu posso falar aqui. As coisas aqui não são muito importantes. Sinal de Kussmaul é muito importante. A gente viu no módulo 1 a respiração, né, de Kussmaul, o ritmo de Kussmaul. No que se refere? É um processo, né, que o corpo ele vai sentir que a gente está com pouco oxigênio circulante. Então, a gente vai tender a aumentar o ritmo respiratório. Quando a gente viu o ritmo de Kussmaul, a gente viu que a amplitude dele é bem alta e é um ritmo ruidoso, né? Porque a pessoa ela vai inspirar e expirar muito rápido. Por quê? Porque ela vai estar tentando ali aumentar o oxigênio circulante. Mas, na maioria das vezes, ele vai ser uma consequência de pericardite constritiva ou tamponamento cardíaco. Por quê? Porque esses dois processos eles vão estar ali pressionando o coração. Então o coração não vai conseguir se expandir de maneira tão adequada. Por isso que o nosso corpo, ele vai tentar, né, suprir a necessidade de oxigênio de outra forma. Se a gente não está conseguindo levar oxigênio para todos os tecidos, o nosso corpo primeiro vai tentar aumentar a frequência cardíaca, que não vai ser aqui tão bom, né? Haja vista que a gente tá com tamponamento e uma pericardite constritiva. Então, esses processos, eles não vão ajudar tão bem. Por quê? Porque a gente tá com dificuldade de encher as câmaras do coração. Então, o que o nosso corpo vai pensar? Não tá indo, então, no cardiovascular? Deve ser problema, então, no pulmão. Então, aumenta aí o ritmo respiratório. E aí, é nesse processo que a gente tem, né, o sinal de Kussmaul. Quando expiramos, a pressão venosa diminui e o pulso jugular abaixa. Porque o diafragma vai descer e a pressão do tórax cai para gerar um efeito de sucção. Então, inspirar vai abaixar a pressão do tórax, que vai facilitar o retorno venoso, menos sangue nas veias jugulares, o pulso venoso desce. Esse aqui é um processo, né, que vai acontecer devido ao processo de inspiração rápida, né, que vai acontecer, que a gente vai ali acumular menos sangue nas veias em decorrência, né, do processo ali de inspiração, que vai aumentar, né, o retorno venoso. E já tô cansada, talvez eu fale alguma abobrinha aqui, porque pulso arterial
a gente já falou principalmente dele, que é o funcionamento do ventrículo esquerdo. E a gente vai avaliar a carótida do lado da maçã do pescoço, né? Do lado da cartilagem tireoide. A gente consegue sentir a cartilagem tireoide muito bem. E a gente vai aqui para a lateral do pescoço, na borda do músculo esternocleidomastoide. Esse pulso aqui em martelo d'água é muito interessante a gente falar na insuficiência aórtica. Por quê? Porque na insuficiência aórtica a gente vai ter parte do refluxo do sangue, né? Eu já falei sobre isso, que na insuficiência a gente vai voltar um pouco de sangue para a câmara anterior, né? Então, nesse processo de retornar o sangue, a gente vai ter ali um acúmulo de sangue, por exemplo, no ventrículo, né? No ventrículo esquerdo, no caso da aorta. E a gente vai ter ali um acúmulo de sangue no ventrículo esquerdo. Quando a gente vai ter a regurgitação de mais um pouco de sangue da aorta para o ventrículo, devido à insuficiência, o sangue que vai estar saindo da aorta vai bater no sangue que está dentro do ventrículo. E nesse processo, a gente vai ter um pulso em martelo d'água exatamente porque a amplitude dele vai ser mais forte, como um martelo batendo na água. Por quê? Porque é sangue batendo contra sangue. Espero que tenha dado para entender. Palpação. Deixa eu ver se palpação é grande, que dependendo eu deixo pro próximo. Palpação não é tão grande, né? Depois a gente vai começar com a identificação de B1 e B2 e ausculta. Vamos falar de palpação. E a ausculta a gente deixa para a última aula. Ave Maria, 16 minutos. Palpação, a gente vai verificar principalmente os pulsos e o ictus cordis. O ictus cordis ele vai estar presente no quinto ou quarto espaço intercostal na linha hemiclavicular, mais ou menos na região do foco mitral. Normalmente, ou ele não vai ser palpável, ou ele vai ser palpável com o tamanho de uma ou duas polpas digitais. O que significa que a gente vai usar 2 dedos, e esses 2 dedos vão ser ali o comprimento do ictus cordis. Se esse comprimento tiver aumentado, provavelmente a gente tem ali um processo de cardiomegalia, o nosso coração está aumentado e está pressionando ali, né, mais regiões da nossa parede, nossa caixa torácica, e aí, consequentemente, a gente vai sentir o ictus cordis maior. Então, é que nem eu falei aqui, né? Cardiomegalia, derrames pericárdicos, a gente vai ter uma coisa chamada de sinal de Williams, que é um desvio e aumento do número de polpas digitais do ictus cordis e estruturas ósseas e cartilaginosas e o próprio espaço intercostal sendo expelidos para fora. Por quê? Porque a gente vai ter ali, né, uma região da nossa caixa torácica sendo ocupada ou porque o coração tá giga, ou porque a gente está tendo ali um acúmulo de líquido no caso de derrame pericárdico. Pacientes que são difíceis, né, da gente sentir o ictus cordis, a gente vai tender em colocar eles de decúbito lateral esquerdo. Por quê? Porque vai aproximar, né, o coração da caixa torácica e, consequentemente, a gente vai sentir melhor o ictus cordis. Coisas que vão dificultar, né, a palpação do ictus cordis coisas que vão ali interferir, né, no processo ali da caixa torácica normal. Então, obesidade, a gente vai aumentar, né, a camada de gordura, então, consequentemente, vai afastar o coração ali de um processo melhor para palpação. Pacientes musculosos também, aumento dos músculos também vai dificultar a gente sentir o ictus cordis. E tórax em tonel, que acontece em casos de pacientes com DPOC e consequente enfisema. Ictus do lado direito, esses processos podem ocorrer? Podem ocorrer, mas é incrivelmente raro. Raro. Raro ou não, raro. Esses processos acontecem em dextrocardia isolada, que é o coração que está para o lado invertido, ou seja, o coração em vez de estar virado para o lado direito, ele está virado para o lado... o coração em vez de estar virado para o lado esquerdo, está virado para o lado direito. E situs inversus totalis é quando todos os órgãos estão do lado contrário. Isso aqui é muito legal, mas dificilmente a gente vai ver. Redução da mobilidade do ictus sugere pericardite constritiva. Mesmo processo que a gente já falou, né? Pericardite constritiva. A gente não vai ter ali um processo de expansão tão legal, porque a gente vai ali tender, né, a fazer o coração ele ficar mais apertadinho para ele poder bater e mexer menos dentro da caixa torácica e, consequentemente, o coração ele não vai conseguir se expandir tanto. E aí a gente vai ter a redução
da mobilidade do ictus, exatamente por esse processo. Eu vou fazer uma pausa, vou comer alguma coisa e depois eu volto para explicar o escuta, porque é muita coisa.